Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Jesus Histórico aqui do canal, em que hoje nós iremos conhecer quais são as origens dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que fazem parte do Novo Testamento e servem como principal fonte para a nossa compreensão a respeito do Jesus histórico. Então, como são datados esses documentos? Quais são os manuscritos mais antigos existentes? E quais as evidências externas e internas a respeito de suas origens? É o que nós iremos compreender no vídeo de hoje. Então, quando os historiadores buscam datar um documento histórico para determinar, então, quais são as suas origens, exatamente como que ele surgiu, nós precisamos levantar três diferentes grupos de informações a respeito desse documento. Quais são os manuscritos e impressões mais antigas, quais são as evidências externas relacionadas a esse documento e quais são as evidências internas provenientes do próprio documento. Esses três grupos de informações precisam ser observados em conjunto para nós concluirmos a origem de um documento histórico, porque especialmente em documentos provenientes da antiguidade, cada um desses grupos possui as suas próprias limitações. Por exemplo, em relação ao primeiro grupo relacionado aos manuscritos e impressões, a grande limitação é que a maioria das obras que foram produzidas na antiguidade, materiais como pergaminho ou papiro, com o passar dos séculos acabaram se deteriorando ou foram destruídas. Então nós não temos mais acesso à maioria dos manuscritos originais dessas obras antigas. O que nós temos são apenas as cópias, que foram produzidas ao longo dos séculos e que, na maioria dos casos ainda, estão muito distantes dos manuscritos originais. Por exemplo, as obras de Platão sobre Sócrates, que foram escritas no século IV antes da Era Comum, são encontradas apenas em manuscritos medievais do século IX em diante, o que representa um hiato de tempo de cerca de 1.200 anos de história entre a obra original e a cópia mais antiga que nós temos acesso. Já a cópia mais antiga de um dos manuscritos de Aristóteles é proveniente apenas do século XI, o que representa uma distância de cerca de 1.400 anos de história entre a obra original e a mais antiga cópia existente. Então este primeiro grupo de informações relacionados aos manuscritos ele é muito limitado quando nós estamos investigando documentos que pertencem ao período histórico da antiguidade, principalmente, porque na maioria dos casos nós simplesmente não temos mais o manuscrito original. No segundo grupo, relacionado às evidências externas, nós também encontramos algumas limitações, especialmente quando o nosso objeto de pesquisa remonta à antiguidade. Porque, em muitas ocasiões, as evidências externas são escassas e tardias. Por exemplo, a primeira referência externa a respeito de Fílon de Alexandria, que foi um importante filósofo judeu que viveu entre os anos de 20 antes da Era Comum e 50 da Era Comum, ela ocorre somente ao final do primeiro século na obra Antiguidades Judaicas de Flávio Josefo. Então nós temos uma distância de mais ou menos 5 décadas entre Filo ter desenvolvido as suas obras e alguém ter mencionado a sua existência pela primeira vez. Ainda um outro exemplo. Após a destruição do templo e a conquista de Jerusalém pelos romanos no ano 70, o rabino Yohanan ben Zakkai foi o responsável por fundar uma escola halárquica em Jamnia, que contribuiu em muito para moldar o judaísmo rabínico como nós o conhecemos até hoje em dia. No entanto, nós só conhecemos essa história pela primeira vez na Mishnah, que foi desenvolvida 100 anos depois desses eventos. Ainda mais um exemplo. Roni, o traçador de círculos, que foi um famoso judeu milagreiro que viveu no século I antes da Era Comum, ele só é mencionado pela primeira vez por Flávio Josefo em Antiguidades Judaicas, sendo seguido posteriormente pela Mishnah. Então, as duas evidências externas mais antigas a respeito de Roni foram escritas somente de 160 a 260 anos depois de sua existência. E ainda mais um exemplo. Simão Bar Kokhba, que foi o líder da terceira revolta judaica contra Roma entre os anos de 132 e 135, ele simplesmente não é mencionado por um dos mais importantes historiadores romanos, que foi Dio Cassius, que escreveu a respeito dessa revolta quase um século depois. E antes das recentes descobertas arqueológicas sobre essa revolta, as únicas menções antigas sobre Bar Kokhba eram provenientes apenas de citações semilendárias do Talmud e dos escritos de Eusébio de Cesareia. Então, quando nós estamos investigando as evidências externas, essa escassez de fontes documentais contemporâneas é bastante comum, porque naquela época a maior parte da população mundial era analfabeta, poucos escritos eram produzidos, os preços eram muito elevados e também haviam poucas cópias de obras importantes. Então, em muitas ocasiões, até mesmo, um autor posterior poderia simplesmente não ter acesso nem conhecimento de obras anteriores, eventos ou personalidades que seriam pertinentes ao seu trabalho. E além disso, também uma outra limitação que é importante nós tomarmos nota é que fontes literárias tardias podem resultar em alterações ou em descrições equivocadas a respeito do passado. Então, sempre é necessário haver cautela e buscar por múltiplas fontes externas em relação ao nosso objeto de pesquisa. E por último, nós temos as fontes internas ao próprio documento, que também possuem suas limitações, porque um documento pode ser forjado para parecer um documento antigo, ou ainda ter sua autoria falsamente atribuída a alguém.
como por exemplo na famosa doação de Constantino, que é um documento que foi amplamente aceito como autêntico, especialmente ali durante a Idade Média, mas que no século XV, através do exame filológico, foi identificado como uma falsificação que foi composta muito provavelmente por volta do século VIII. Então é necessário haver um cuidadoso exame do documento antes de nós aceitarmos as suas informações internas como autênticas. E agora que nós conhecemos quais são as limitações desses três grandes grupos de informações que precisam ser examinados em conjunto para nós compreendermos as origens dos evangelhos, vamos conhecer então quais são as informações relacionadas ao primeiro grupo, os mais antigos manuscritos dos evangelhos, que felizmente estão entre as obras mais bem atestadas da antiguidade. Vamos ao quadro novamente. O primeiro manuscrito de nossa lista é o Codex Sinaiticus, que contém os livros do Antigo e Novo Testamento e que é datado por volta da metade do IV século, entre os anos de 330 e 360. E na sequência nós temos o Codex Vaticanus, que também contém os livros do Antigo e Novo Testamento, mas que é um pouco anterior, sendo datado dos inícios do IV século, ali por volta dos anos 300, 325. Esses dois grandes códices são considerados como as Bíblias cristãs mais antigas do mundo. E na sequência nós temos o Papiro 66 ou Bodmer II, que possui o texto do Evangelho de João quase completo e também se encontra no IV século próximo aos Códex Vaticanos e Sinaíticos, datado em algum momento entre os anos de 300 e 360. E a partir desses manuscritos, em nossa lista, nós encontramos agora aqueles que são um pouco mais antigos, datados entre o final do século III e os inícios do século IV. Então nós temos o P75 ou Bodmer 1415, que contém extensas porções de Lucas e João, o Uncial 0162, ou Oxirhynchus 847, que contém alguns versos de João capítulo 2, P35, ou PSI 1, que contém alguns versos de Mateus no capítulo 25, e o P4, ou Supplement Greek 1120, que contém grandes porções dos capítulos 1 ao 6 do Evangelho de Lucas, que pode ser talvez até mesmo um pouco mais antigo do que esses manuscritos anteriores. E apenas acrescentando uma pequena nota, é que as fotografias dos manuscritos, que eu estou representando aqui embaixo, elas não estão sendo representadas em escalas relativas, porque senão alguns fragmentos ficariam muito pequenos, então seria muito difícil de a gente conseguir enxergar direito. E também eu não irei acrescentar todas as páginas de alguns manuscritos, porque falta espaço. Por exemplo, o P75 e também o P4, eles são manuscritos que possuem diversas páginas, mas eu irei anexar apenas uma com o objetivo então de ilustração. Então, fechando essa pequena nota de rodapé, vamos continuar então observando a nossa lista, caminhando agora para aqueles manuscritos que são datados ao final do século III. Então nós temos o P28, ou Oxirhynchus 1596, que contém alguns versos de João, capítulo 6, P70, ou Oxirhynchus 2384, contendo alguns fragmentos do Evangelho de Mateus, P53, ou Inventário 6652, contendo alguns versos de Mateus, capítulo 26, e P37, ou Inventário 1570, também contendo alguns versos do capítulo 26 de Mateus. E a partir desse momento nós temos os manuscritos que talvez podem ser um pouco mais antigos que esses, mas que ainda são paleograficamente datados de modo geral por volta de todo o século III. Que são os manuscritos P80, ou Inventário 83, contendo um pequeno fragmento de João, no capítulo 3, verso 34, P39, ou Oxirhynchus 15, 1780, contendo alguns versos de João, capítulo 8, e o P64, ou Magdala, que é um pequeno fragmento contendo Mateus, capítulo 26, versos 23 e 31. E na sequência nós temos agora os manuscritos datados da primeira metade do século III. P45, ou Chester Beatty I, contendo porções dos 4 evangelhos, P1, ou Oxirhynchus II, contendo alguns versos do primeiro capítulo de Mateus, P5, ou Oxirhynchus 208 e 1781, contendo alguns versos de João, capítulo 1, 16 e 20, e P22, ou Oxirhynchus 12 e 28, que contém alguns versos de João, capítulos 15 a 16. E a partir de agora nós temos os manuscritos que são datados entre as décadas finais do século II e os inícios do século III. O P77, ou Oxirhynchus 2683 e 4405, que contém alguns versos do capítulo 23 de Mateus, e o P52, ou Rylands Greek 457, que é um pequeno fragmento contendo alguns versos do capítulo 18 de João. E aqui como uma nota importante é que esse manuscrito P52 ele ficou bastante famoso porque até alguns anos atrás ele era considerado como o manuscrito mais antigo do Novo Testamento e normalmente era datado ali por volta das décadas iniciais do século II, por volta dos anos 125. No entanto, os novos estudos paleográficos indicam que esse manuscrito é na verdade um pouco mais tardio, sendo datado ali por volta dos anos 200. Então isso é uma nota importante porque a nossa lista de manuscritos aqui ela não é uma lista imutável. Sempre existem novas pesquisas e atualizações e essas datas podem ser revistas ou até mesmo novos manuscritos podem ser descobertos ampliando aqui a nossa lista.
E por último nós temos os 2 manuscritos que atualmente são considerados os mais antigos dos evangelhos, que são datados ali por volta do final do século II. O P90, o Oxirhynchus 3523, contendo alguns versos de João, capítulo 18 a 19, e o P104, ou Oxirhynchus 64, 4404, que contém alguns versos de Mateus, capítulo 21. Até os dias atuais, nós não conhecemos nenhum manuscrito pertencendo aos evangelhos que seja mais antigo do que estes. Estes antigos manuscritos bíblicos são extremamente valiosos para nós compreendermos quais são as variantes textuais da Bíblia, então entender se o texto bíblico recebeu ou não alguma modificação ao longo da história. No entanto, quando nós buscamos entender as origens de um determinado documento antigo, a grande limitação desse primeiro grupo de informações, que é relacionado aos manuscritos, é que simplesmente não existe mais o manuscrito original, todos eles são cópias, como nós observamos ali. Então, para nós entendermos as origens de um documento antigo, nós precisamos ainda de outras informações, que são aquelas provenientes das evidências externas e internas ao documento. E é por isso que nós vamos agora, então, caminhar para o segundo grande grupo de informações relacionadas aos evangelhos, que são as evidências externas encontradas a partir do segundo século para trás, a partir do momento, então, que nós não temos mais disponíveis manuscritos dos evangelhos. E o primeiro autor de nossa lista a mencionar os 4 evangelhos é Irineu de Leão, que faz essa menção dos 4 evangelhos no terceiro livro de sua obra Contra as Heresias. Vamos ver o que nós encontramos ali na obra dele. Assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Aqui nós observamos que, ao final do segundo século, os 4 evangelhos já eram conhecidos e também possuíam a atribuição de autoria tradicional: Mateus, Marcos, Lucas e João. No entanto, o que é válido ressaltar é que esses evangelhos, na verdade, quando nós observamos ali o conteúdo interno deles, nós podemos notar que eles são anônimos, e também existem diversos outros problemas históricos com essa tradição, que ela é mais tardia e que nós vamos conferir um pouco mais adiante no nosso vídeo de hoje. Mas, por ora, o importante é nós compreendermos que esses 4 evangelhos já existiam ao final do segundo século e que, além disso, eles também eram utilizados por diversos outros grupos cristãos, como Irineu afirma um pouco mais à frente ali em sua obra Contra as Heresias. Então vamos conferir ainda mais um pequeno texto ali de Irineu. Vamos ver ali. O valor dos evangelhos é tão grande que recebe o testemunho até dos próprios hereges, os quais tentam confirmar as suas teorias apoiados em alguns dos seus textos. Assim, os ebionitas, que se servem somente do Evangelho segundo Mateus, Marcião, que mutila o Evangelho segundo Lucas, os que distinguem Jesus do Cristo e dizem que o Cristo permaneceu impassível enquanto Jesus sofria, podem ser corrigidos pelo Evangelho segundo Marcos, que eles preferem. Finalmente, os valentinianos, aceitando inteiramente o Evangelho segundo João. Na sequência, algumas décadas antes de Irineu, nós encontramos Justino Mártir, que em suas obras Diálogo com Trifão e Apologia, realizou diversas citações dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, que normalmente ele chamava apenas de as Memórias dos Apóstolos. Vamos ver o que nós encontramos ali em algumas partes de suas obras. Vamos ver ali. Foi isso que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, que se chamam Evangelhos, nos transmitiram o que assim foi mandado a eles, quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse: Fazei isto em memória de mim. Este é o meu corpo. No dia que se chama do sol, o domingo, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se lê, enquanto o tempo o permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Trifão respondeu: Quanto a mim, conheço os vossos mandamentos contidos naquilo que se chama Evangelho. São tão maravilhosos e grandes que chego a pensar que ninguém é capaz de cumpri-los. Já tive a curiosidade de lê-los. Mas também no Evangelho está escrito que ele disse: Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele a quem o Filho o revelar. Está escrito nas memórias dos apóstolos que o diabo, aproximando-se dele, o tentou até dizer-lhe: Adora-me. A isto Cristo retrucou: Retira-te, Satanás. Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Com efeito, os que o olhavam crucificado moviam suas cabeças, retorciam os lábios, esfregavam o nariz, dizendo sarcasticamente entre si o que está escrito nas memórias dos apóstolos. Dizia-se filho de Deus, que desça da cruz e ande, que Deus o salve.
Algumas décadas antes de Justino Mártir, nós também encontramos Basílides, que foi um cristão gnóstico que ensinou entre os anos de 117 a 138, e algumas partes de suas obras foram preservadas na refutação de todas as heresias de Hipólito de Roma, que menciona Basílides utilizando os evangelhos de João e Lucas. Vamos ver o que nós encontramos ali também. E isso, diz ele, Basílides, é o que foi afirmado nos evangelhos. Ele era a verdadeira luz que ilumina todo homem, que vem ao mundo. E isso, diz ele, Basílides, é o que foi declarado. O Espírito Santo virá sobre ti, até Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Aproximadamente da mesma época de Basílides, nós também encontramos Aristides de Atenas, que em sua apologia menciona alguns conteúdos relacionados à natividade que nós encontramos ali nos evangelhos de Mateus e Lucas. Mas como aqui ele menciona o evangelho no singular, é possível talvez que ele tivesse acesso apenas a um único evangelho. Vamos ver o que nós encontramos ali também. Os cristãos traçam o início de sua religião a partir de Jesus, o Cristo, que é chamado de Filho do Deus Altíssimo. É dito que Deus desceu do céu e de uma virgem hebreia se revestiu de carne, e o Filho de Deus viveu em uma filha do homem. Isso é ensinado no Evangelho, como é chamado, que por pouco tempo foi pregado entre eles. E você também, se ler nele, poderá perceber o poder que lhe pertence. E aproximadamente dessa mesma época, nós também encontramos a primeira epístola a Timóteo, que, apesar de ser atribuída ao apóstolo Paulo, a análise filológica concluiu que ela é, na verdade, uma epístola deuteropaulina, que foi composta ali por volta da primeira metade do segundo século. E um detalhe muito interessante é que, nessa epístola, uma pequena passagem do Evangelho de Lucas é citada ao lado de um texto do Deuteronômio, e ambos são chamados de escrituras. Vamos ver o que nós encontramos ali no capítulo 5, verso 18 de 1 Timóteo. Vamos ver ali. Com efeito, diz a Escritora, não amordaçarás o boi que debulha, e ainda, o operário é digno do seu salário. E também dos inícios do segundo século nós encontramos Pápias de Hierápolis, que é citado por Eusébio de Cesareia e nos fornece o primeiro relato existente a respeito das origens de dois evangelhos. No entanto, esse relato ele possui diversos problemas quando nós comparamos com os evangelhos que se encontram ali no Novo Testamento. Vamos conferir o que nós encontramos ali, então, e logo na sequência eu irei tecer mais alguns comentários aqui sobre Pápias. Vamos ver ali com Eusébio de Cesareia. Marcos, intérprete de Pedro, escreveu cuidadosa, não porém ordenadamente, as recordações das palavras ou ações do Senhor. Efetivamente, ele jamais ouvira ou seguira o Senhor. Mas, conforme disse, mais tarde ele conviveu com Pedro, que pregava segundo a necessidade dos ouvintes, mas não elaborou uma síntese das palavras do Senhor. Assim, ao escrever Marcos de acordo com suas lembranças, não cometeu erros. Tivera o único propósito de nada omitir do que ouvira, nem de impingir algo de falso. É isto que Pápias narra acerca de Marcos. A respeito de Mateus, assevera o seguinte. Mateus escreveu os oráculos divinos na língua hebraica, cada qual os interpretou como pôde. O problema do relato de Pápias é que quando nós observamos os textos dos evangelhos canônicos de Mateus e Marcos, eles não correspondem a essa descrição. Primeiro porque Pápias afirma que Mateus foi escrito em hebraico, enquanto que o evangelho de Mateus canônico, ele na verdade foi escrito originalmente em grego. E nós sabemos disto porque ele possui diversas frases que só podem ser construídas em grego. Ele também faz referências apenas a passagens da Septuaginta grega, que é diferente do texto da Bíblia hebraica. Ele também utilizou como uma de suas fontes o Evangelho de Marcos, que foi escrito originalmente em grego, e também provavelmente uma fonte comum com Lucas, que também foi escrita em grego. Então, essa descrição de Pápias, ela simplesmente não corresponde ao Evangelho de Mateus que faz parte do Novo Testamento. Ele provavelmente estava se referindo a algum outro evangelho, talvez o Evangelho aos Hebreus, ou então ele simplesmente errou a descrição dele. E ainda um outro problema, que é o problema referente a Marcos, é que Pápias informa que ele foi escrito de uma forma desordenada, enquanto que o Marcos canônico, quando nós observamos o texto dele ali, nós podemos observar que ele é organizado. E como os evangelhos do Novo Testamento foram escritos de forma anônima, nós realmente não sabemos se Pápias está se referindo ao Marcos canônico ou então a algum outro texto, ou talvez até mesmo um proto-evangelho. E além disso, um terceiro problema com Pápias é que ele também não é uma fonte lá muito confiável de informações. O próprio Eusébio de Cesareia afirma que Pápias escreve ensinamentos esquisitos e coisas fabulosas, e nos escritos de Pápias nós até mesmo encontramos uma descrição lendária a respeito da morte de Judas Iscariotes, que é diferente das duas descrições que nós encontramos no Novo Testamento, uma em Mateus e outra em Atos. Então, infelizmente, Pápias ele não possui muitas informações que seriam confiáveis para nós compreendermos a respeito das origens dos evangelhos canônicos. No entanto, obviamente, nem tudo o que Pápias escreveu deve ser abandonado. Existem ainda algumas informações interessantes que
é até mesmo importante nós conferirmos ali. Vamos observar mais um pequeno texto de Pápias que é mencionado por Eusébio de Cesareia, um pouco antes desse texto ali. Vamos ver o que ele também escreve. Se vinha a determinado lugar algum dos companheiros dos presbíteros, informava-me sobre as palavras dos presbíteros, o que disser André, ou Pedro, ou Filipe, ou Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor. O que dizem Aristião e o presbítero João, discípulos do Senhor. Não pensava serem tão úteis os ditos provenientes dos livros, quanto o que deriva de uma palavra viva e permanente. Aqui nós observamos que Pápias se encontrava aproximadamente na 4ª geração de cristãos, em que nós teríamos os apóstolos, depois os presbíteros ou anciãos, os companheiros dos presbíteros e, finalmente, Pápias de Hierápolis. E nessa época em que Pápias se encontra, ali por volta da primeira metade do 2º século, mesmo já existindo evangelhos escritos, haviam cristãos que preferiam tradições verbais vivas ao invés dos livros. Isso é interessante porque o judaísmo antigo também possuía preferência por tradições verbais. Na antiguidade, muitas dessas tradições verbais elas eram muito mais valorizadas do que livros postos em escrito, o que é muito diferente, de fato, da nossa cultura contemporânea atual, em que se tem essa preferência por livros escritos, mas isso é atual de nós hoje. Na antiguidade, a tradição verbal viva tinha um valor realmente muito grande. E provavelmente por isso deve ter levado algumas décadas até mesmo para os evangelhos eles ganharem o status de livros autorizados, porque existia de fato uma preferência por verbalização, por essa tradição viva direto dos apóstolos que existiam no cristianismo primitivo. E agora então, fechando esse parêntese último sobre Pápias de Hierápolis, que também é interessante, vamos dar continuidade então, examinando as evidências externas, agora caminhando um pouco anterior a Pápias, um pouco antes dele, em que nós também encontramos a carta de Inácio de Antioquia aos Esmirniotas, que ela é datada entre os anos de 105 e 115, se ela for uma carta autêntica de Inácio de Antioquia, ou então por volta dos anos 130, se ela for uma carta forjada por alguns de seus discípulos, que é uma discussão acadêmica que existe, e eu ainda vou trazer em vídeos futuros aqui para o canal para nós compreendermos também. Mas nessa carta nós encontramos uma relação interessante entre os profetas e o Evangelho, em que aqui Inácio de Antioquia provavelmente se refere a algum evangelho escrito de sua época. Vamos conferir ali o que nós encontramos nessa carta aos Esmirniotas. Vamos ver ali. Convém para vós manter-se distantes dessas pessoas e não falar com elas, seja em particular, seja em público, e seguir os profetas, especialmente o Evangelho, onde a paixão nos é mostrada e a ressurreição realizada. Anterior a Inácio de Antioquia, nós também encontramos a obra Didaqué, que foi desenvolvida em algum momento das décadas finais do século I e menciona a oração do Pai Nosso de forma muito parecida ao modelo que nós encontramos no Evangelho de Mateus, o que indica que a Didaqué possui alguma relação com esse Evangelho. Talvez a Didaqué e Mateus tenham utilizado alguma fonte comum, ou talvez a Didaqué utilizou Mateus como fonte, ou Mateus utilizou a Didaqué como fonte. Nós não sabemos exatamente qual seria essa relação. Mas é interessante nós conhecermos esse texto também. Vamos conferir ali o que a Didaqué informa. Não rezem como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou no seu Evangelho. Rezem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa a nossa dívida, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder e a glória para sempre. E como fonte externa mais antiga, nós temos a primeira epístola de Clemente Romano aos Coríntios, que é datada ao final do século I. Mas um detalhe importante a respeito dessa fonte é que em nenhum momento Clemente Romano se refere a um evangelho de forma escrita. Ele apenas adverte em 2 ocasiões aos cristãos de Corinto a se lembrar das palavras do Senhor, citando alguns ditos de Jesus que nós podemos encontrar nos evangelhos de Marcos e Mateus. Vamos conferir então o que ele escreve ali e logo na sequência eu irei tecer mais alguns comentários. Vamos ver ali. Lembremos-nos sobretudo das palavras do Senhor Jesus quando ele nos ensinava sobre a benevolência e a paciência. Assim dizia: Sede misericordiosos, a fim de que sejais tratados com misericórdia. Perdoai, para que vos seja perdoado. Da mesma forma com que agirdes, também agirão convosco. Da mesma forma como dais, assim também vos darão. Do modo como julgais, assim também vos julgarão. Do modo como tratais com bondade, assim também vos tratarão. A medida que usais é a mesma que usarão para convosco. Lembrai-vos das palavras de Jesus, o Senhor nosso. Com efeito ele disse: Ai desse homem, melhor seria para ele não ter nascido do que escandalizar um só dos meus eleitos. Melhor seria para ele que lhe fosse amarrada uma pedra de moinho e o atirassem ao fundo do mar, do que perverter um só dos meus eleitos.
Como nós observamos, não existe nenhuma menção de Clemente a respeito de um evangelho escrito. Mas um detalhe muito importante é que no capítulo 15 de 1 Clemente nós encontramos uma citação de Isaías do capítulo 29, verso 13, que é quase igual à citação que nós encontramos em Marcos, capítulo 7, verso 6, mas que é muito diferente do que nós encontramos na Septuaginta grega, que Marcos utilizou como fonte, o que indica que existe aqui uma clara relação entre essa primeira epístola de Clemente e o Evangelho de Marcos. Vamos conferir ali o texto em grego que irá nos ajudar a entender melhor essa relação existente. Vamos ver ali. Em 1 Clemente, a citação de Isaías, capítulo 29, verso 13, ela é expressa da seguinte forma: «Otosolaos, to escrisim betimá, e decardia afton, por apestem apemó», que é praticamente igual ao que nós encontramos em Marcos, capítulo 7, verso 6. «Otosolaos, to escrisim betimá, e decardia afton, por apeke apemó». A única diferença são as palavras apestem e apeke. Mas na Septuaginta, que foi utilizada como fonte pelo Evangelho de Marcos, nós observamos que o texto original contém diversas variantes. Olaus outros, to escrisim afton, timosim me, e decardia afton, por apeke apemó. Essa semelhança de 1 Clemente com Marcos indica que, muito provavelmente, Clemente Romano conhecia o Evangelho de Marcos. E assim como Pápias, é possível que Clemente considerava que as traduções verbais possuíam um valor superior aos livros escritos, talvez sendo esta a razão de ele não mencionar nenhum evangelho por escrito. E além disto, como Clemente Romano não faz referência em nenhum momento a algum detalhe específico dos evangelhos de Mateus e Lucas, como por exemplo o nascimento virginal de Jesus, nós podemos concluir que provavelmente ele conhecia apenas o Evangelho de Marcos e não os evangelhos de Mateus e Lucas. E estas, então, são algumas das principais evidências documentais externas do primeiro ao segundo século em relação aos 4 evangelhos canônicos, excluindo, obviamente, algumas relações que podem existir ainda em outros documentos, como, por exemplo, no livro do Apocalipse, na Epístola de Barnabé, na Epístola Apostolorum, nos evangelhos extracanônicos de Tomé, Pedro, Hebreus, Nazarenos e Bionitas, nos evangelhos da infância de Tomé e Tiago, em Marcião, nos escritos de Valentino, nos comentários de Heráclion sobre o Evangelho de João, no Diatessaron de Tassiano e ainda também em outras obras do século II, que se fossem examinadas nesse vídeo iria deixar o conteúdo muito extenso. Mas com essas fontes que nós observamos hoje, já é possível nós concluirmos que o Evangelho de Marcos é o mais antigo a ser atestado, sendo seguido por Mateus e posteriormente por Lucas e João. E como existem poucas referências documentais do primeiro século, é necessário, então, nós observarmos agora quais são as evidências internas a respeito das origens dos evangelhos. Então, quando nós estamos examinando com atenção o texto dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é possível nós identificarmos que existe uma clara relação entre esses 3 evangelhos. Grande parte do material de Marcos é encontrado com quase as mesmas palavras em Mateus e Lucas. E em diversas ocasiões ainda o material original de Marcos é até mesmo expandido, o que indica que Marcos foi utilizado como fonte para o desenvolvimento desses evangelhos, e que realmente Marcos é o evangelho mais antigo, como indicam as fontes externas. E além disso, no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, verso 1, nós encontramos a informação de que muitos empreenderam compor uma narração dos fatos que se cumpriram, o que indica que antes de Lucas já haviam outros evangelhos escritos, como é o caso do Evangelho de Marcos, que eles utilizaram como fonte, Mateus e Lucas, e ainda outros documentos que nós poderíamos chamar de proto-evangelhos. E um destes proto-evangelhos é o hipotético documento Q, que significa fonte em alemão, que muito provavelmente foi um documento escrito, utilizado como fonte por Mateus e Lucas, mas que infelizmente não sobreviveu em nenhum manuscrito antigo. Então, sabendo que o Evangelho de Marcos é o mais antigo, é necessário, então, nós observarmos primeiramente o seu texto em busca de informações que podem nos ajudar a compreender as suas origens, também a data de sua composição, para então, depois disso, nós examinarmos os evangelhos de Mateus e Lucas e, por último, também o Evangelho de João. Então, um primeiro texto que nos ajuda a compreender as origens do Evangelho de Marcos é a parábola dos vinhateiros homicidas que nós encontramos no capítulo 12. Essa parábola é importante porque ela toma emprestado alguns conceitos que nós encontramos em Isaías, no capítulo 5, verso 1 a 7, e atualiza para o cenário cronológico do primeiro século em referência à destruição de Jerusalém pelos romanos. Vamos conferir ali o que nós encontramos então nesse texto do capítulo 12 de Marcos, enquanto que eu irei também tecendo alguns comentários ali explicando alguns pontos dele, o que significa. Vamos ver ali na tela então. Começou a falar-lhes em parábolas.
um homem plantou uma vinha. Aqui nós temos uma referência à vinha que representa Israel em Isaías no capítulo 5, que é uma figura que também é retomada por outros profetas, como Oséias, Jeremias e Ezequiel, mas que no contexto dessa parábola aqui é atualizada para a realidade do primeiro século. Então ela pode representar o povo judeu, Jerusalém ou o templo. Cercou-a de uma sebe, que pode ser uma referência às muralhas de Jerusalém ou então às muralhas do templo. Abriu um lagar, construiu uma torre, que é possível talvez que seja uma referência à Fortaleza Antônia, que ela se encontrava ali bem próxima do templo e que em algumas ocasiões é também chamada por Flávio Joséfo apenas como a Torre. Depois disso, arrendou-a a alguns vinhateiros, que é uma referência aos líderes judeus ou aos sacerdotes do templo, e partiu em viagem, o que implica que Deus não cuida de todas as coisas pessoalmente, mas que ele delega os cuidados do povo judeu aos líderes judeus ou aos sacerdotes do templo. No tempo oportuno, enviou um servo aos vinhateiros para que recebesse uma parte dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram e espancaram, e mandaram-no de volta sem nada. Enviou-lhe de novo outro servo, mas bateram-lhe na cabeça e o insultaram. Enviou ainda outro, e a esse mataram. Depois mandou muitos outros. Bateram nuns, mataram os outros. Aqui nós temos referências ao envio de profetas e líderes da parte de Deus que deveriam servir para guiar o povo judeu, mas que, no entendimento do autor, acabaram sendo rejeitados. E dentre estes, o autor de Marcos provavelmente também deve fazer alusão aqui a João Batista. E como esse texto foi escrito depois da morte de Jesus, é possível também que o autor anônimo aqui do Evangelho de Marcos pode ter sido influenciado pelas perseguições que os primeiros cristãos sofreram, da parte dos judeus e não judeus, para descrever o que ele entendia também que ocorreu com os profetas e líderes anteriores. Restava-lhe ainda alguém, o filho amado. Enviou-o por último, dizendo: Eles respeitarão o meu filho. Aqueles vinhateiros, porém, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E o agarrando, mataram-no e o lançaram fora da vinha. E aqui nós temos uma referência que é bastante clara a Jesus de Nazaré, que foi morto por crucifixão fora dos muros da cidade de Jerusalém. Que fará o dono da vinha? Virá e destruirá os vinhateiros e dará vinha a outros. E aqui nós temos uma referência à destruição da cidade de Jerusalém pelo próprio Deus, que é o dono da vinha. E um detalhe interessante é que os antigos judeus, assim como os primeiros cristãos, eles realmente acreditavam que foi Deus quem destruiu Jerusalém por meio dos romanos no ano 70, conforme nós encontramos no 6º livro da obra Guerra Judaica de Flávio Joséfo. Vamos conferir esse texto ali também. Quem não sabe o que os escritos dos antigos profetas contêm, particularmente aquele oráculo que agora vai se cumprir nesta cidade miserável, pois eles predisseram que esta cidade seria tomada quando alguém começasse a matança de seus próprios compatriotas. E não estão a cidade e todo o templo agora cheios dos cadáveres de seus conterrâneos? É Deus, portanto, é o próprio Deus quem está acendendo este fogo para purificar aquela cidade, o templo, por meio dos romanos, e vai arrancar esta cidade que está cheia de suas poluições. Outro texto importante que também menciona a destruição da cidade de Jerusalém e do templo é no discurso escatológico do capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Vamos ver então o que nos diz ali os versos iniciais desse discurso. Vamos conferir ali. Ao sair do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, vê que pedras e que construções. Disse-lhe Jesus: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Aqui nós temos uma clara referência à destruição do templo e também de seus arredores, que também mais uma vez aqui é interessante nós compararmos com as declarações de Joséfo a respeito dessa grande destruição que ocorreu em Jerusalém pelos romanos em 70, ali no 7º volume de sua obra A Guerra Judaica. Então vamos conferir ali. César deu ordens para demolirem a cidade inteira e o templo, mas que deixassem em pé as torres que fossem de maior eminência, isto é, Fazeluz, Ípico e Mariamne, e uma porção da muralha que cercava a cidade no lado oeste. Esta muralha foi poupada para fornecer um acampamento aos que estivessem em guarnição, e também foram poupadas as torres, para demonstrar à posteridade como era bem fortificada a cidade que os valorosos romanos haviam subjugado. Mas todo o resto da muralha foi derrubado ao chão, até as suas fundações, não sobrando lembrança a respeito de suas habitações. Este foi o fim que Jerusalém alcançou pela loucura dos que partiam para inovações. Uma cidade de grande magnificência e de grande fama entre toda a humanidade. Logo depois do anúncio a respeito da destruição do templo, nós encontramos o início do discurso escatológico, que possui diversos detalhes que fazem referência às realidades que os cristãos enfrentaram antes da destruição do templo. Vamos conferir ali então mais alguns versos desse importante capítulo 13 aqui do Evangelho de Marcos. Sentado no Monte das Oliveiras, frente ao templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntavam em particular: Dize-nos, quando será isso e qual o sinal de que todas essas coisas estarão para acontecer?
Aqui nós temos o início do discurso escatológico que se encontra aqui nos próximos versos, que está relacionado então à destruição do templo e aos eventos que antecedem a parousia, que é o segundo advento do Cristo, ou então também simplesmente chamado de a segunda vinda. Então Jesus começou a dizer-lhes: atenção para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. O que significa mais especificamente que o Cristo sou eu, ou então o Messias sou eu, que é uma pessoa que se autoproclama como o Cristo ou Messias, como melhor explica Mateus no capítulo 24, verso 5, que utiliza Marcos como fonte. E enganarão a muitos. Então, se alguém vos disser, eis o Messias aqui, ou ei-lo ali, não creiais. Onde surgir falsos messias e falsos profetas, os quais apresentarão sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. E aqui nós temos uma referência aos diversos profetas e pretendentes messiânicos que nós encontramos no século I, como, por exemplo, Judas o Galileu, Teudas, Simão Ben-Guiora, João de Giscala e ainda diversos outros ali que acabaram liderando revoltas contra os romanos. O discurso escatológico de Marcos também toma emprestado algumas ideias que nós encontramos no livro de Daniel, nos livros proféticos e também na apocalíptica judaica antiga, em referência às dores de parto, que seriam as angústias que deveriam anteceder a vinda do Messias. Então vamos observar mais alguns versos ali desse discurso, enquanto eu irei tecendo também alguns comentários ali para a gente entender melhor cada parte. Vamos ver ali. Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerra, não vos alarmeis. É preciso que aconteçam. Um conceito escatológico importante aqui para o autor do Evangelho de Marcos é que essas coisas precisam acontecer por desígnio divino e não necessariamente por vontade humana, que é uma ideia emprestada de Daniel no capítulo 2, verso 28. Mas ainda não é o fim, pois levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E aqui nós temos uma ideia escatológica que também é encontrada na literatura apocalíptica judaica extracanônica, como é o caso, por exemplo, do quarto livro de Esdras, que é datado entre o final do século I e os inícios do século III, e que também afirma que haveriam guerras e ainda outros tumultos antes da vinda do Messias. Então esse discurso escatológico aqui de Marcos, ele não é um conceito unicamente cristão. Ele está inserido no conceito apocalíptico judaico mais amplo que nós encontramos na Antiguidade. E haverá terremotos em todos os lugares. Os terremotos normalmente eram associados à ira divina, como nós encontramos, por exemplo, em Isaías, no capítulo 13, verso 13. E haverá fome. A peste, a fome e a espada, elas também são características de punição divina, conforme nós encontramos em vários textos dos livros proféticos. E ainda um detalhe interessante é que o Evangelho de Lucas, que utilizou Marcos como fonte, ele acrescentou também a peste, como nós encontramos, por exemplo, em Lucas, no capítulo 21, verso 11, que provavelmente, então, faz referência ao que nós também encontramos nos livros proféticos. Isto é o princípio das dores do parto, que são as angústias que antecedem o Messias, que nós encontramos em Isaías, nos manuscritos de Qumran e até mesmo no Talmud babilônico. Isto é, então, essas ideias elas fazem parte realmente da escatologia judaica antiga. É possível nós levantarmos como hipótese de que esses versos aqui de Marcos também podem ser inspirados na revolta judaica contra os romanos e talvez nos tumultos que ocorreram logo após a morte de Nero no ano de 68, quando houveram diversos conflitos para determinar quem seria o sucessor ao trono imperial de Roma. No entanto, como esses dois versos, relacionados aqui às dores de parto, eles tomam emprestado diversas características do pensamento apocalíptico judaico antigo, então não existe aqui necessariamente uma referência a um evento histórico em específico. É somente a partir do verso 9 em diante que nós encontramos então novamente outras referências mais claras às realidades que os cristãos enfrentaram antes da destruição do templo. Então vamos observar ali mais alguns versos enquanto eu irei explicando também mais alguns detalhes. Vamos ver ali. Ficai de sobreaviso. Entregar-vos-ão aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos conduzirão perante governadores e reis por minha causa, para dar-lhes testemunho perante eles. Aqui nós encontramos uma referência às perseguições que os cristãos enfrentaram ali no primeiro século, tanto da parte dos judeus como dos não-judeus, que nós podemos encontrar, por exemplo, nas cartas autênticas de Paulo, assim como nas deuteropaulinas e também do livro de Atos dos Apóstolos. É necessário que primeiro o Evangelho seja proclamado a todas as nações. Antes da parousia, os cristãos esperavam que a mensagem do Evangelho fosse realmente proclamada a todas as nações. No entanto, um detalhe importante é que alguns cristãos, nas décadas finais do primeiro século, eles entendiam que o Evangelho já havia sido proclamado a toda criatura, como nós encontramos, por exemplo, na Epístola Deuteropaulina de Colossenses, no capítulo 1, verso 23, que afirma que o Evangelho que recebestes foi anunciado a toda criatura que vive debaixo do céu. E, de fato, os cristãos primitivos esperavam que a parousia ocorreria em sua própria geração, e não em um futuro distante,
como nós podemos observar claramente com o próprio Jesus em Marcos, no capítulo 9, verso 1, também com Paulo em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17, e também em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 51, e também aqui nesse discurso escatológico, no capítulo 13, verso 30, que nós ainda iremos observar com maiores detalhes um pouco mais à frente. A partir do verso 14, nós encontramos mais uma vez referências bastante claras à revolta judaica contra os romanos, em que o autor de Marcos empresta também alguns conceitos que nós encontramos no livro de Daniel. Vamos conferir então mais alguns versos. Quando virdes a abominação da desolação instalada onde não deveria estar, que o leitor entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço não desça nem entre para apanhar alguma coisa em sua casa. Aquele que estiver no campo não volte para trás a fim de apanhar sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e amamentarem naqueles dias. Pedir para que isso não aconteça no inverno. Aqui nós encontramos, primeiramente, uma referência a Daniel no capítulo 9, verso 27, que menciona a abominação da desolação que estaria no Templo de Jerusalém, que no contexto histórico do livro de Daniel faz referência à profanação do templo nos tempos de Antíoco IV Epífanes, especialmente no ano de 167 a.C., quando o Templo de Jerusalém foi dedicado ao Zeus Olímpico. Mas para a realidade do primeiro século, atualizando então para essa realidade de Marcos, a abominação da desolação aqui ela provavelmente faz referência à profanação do templo causada pelos zelotes entre os anos de 69 e 70 da Era Comum. Eles profanaram o templo então cometendo diversos atos de violência, conforme nós encontramos no quarto livro da obra Guerra Judaica de Flávio Josefo. Vamos conferir ali, logo na sequência eu irei tecer também mais alguns comentários. Vamos ver ali. Quando ficaram saciados com as ações injustas que haviam cometido contra os homens, transferiram suas ofensas para o próprio Deus e entraram no santuário com os pés impuros. Esses homens fizeram para eles do templo de Deus uma fortaleza e um lugar onde poderiam recorrer. O santuário agora era um refúgio de tirania. Eles também misturaram gracejos com as misérias que introduziram, o que era mais intolerável do que fizeram. Quando qualquer um dos zelotes era ferido, ele subia ao templo e contaminava aquele chão sagrado com o seu sangue, de modo que se pode dizer que foi o sangue dele somente que poluiu nosso santuário. O texto de Marcos também informa que, a partir do momento em que os cristãos vissem a abominação da desolação, que faz referência então à profanação do Templo de Jerusalém e à revolta judaica contra os romanos, os cristãos eles deveriam fugir com urgência de suas casas, abandonando a Judéia e a cidade de Jerusalém, que é uma descrição que provavelmente reflete alguns eventos históricos que ocorreram realmente com os cristãos ali na Judéia, nesses momentos da revolta judaica. E conforme nós encontramos ainda em fontes posteriores, como Eusébio de Cesareia no IV século, e também com Epifânio de Salamina, pouco antes da Guerra Judaica, os cristãos de Jerusalém fugiram para a cidade de Pela, que se encontra do outro lado do Rio Jordão, ali na região da Decápolis. E, embora existam algumas dúvidas a respeito da validade histórica dessas informações, que são de fato muito tardias e que também elas estão mescladas com certas revelações oraculares divinas, é interessante também nós conhecermos um pouco sobre essas tradições. Então vamos ver ali o que esses autores nos informam. Os membros da Igreja de Jerusalém, através de uma profecia proveniente de uma revelação feita aos fiéis mais ilustres da cidade, receberam a ordem de deixar a cidade antes da guerra e transferir-se para uma cidade da Pérea chamada Pela. Para lá fugiram de Jerusalém os fiéis de Cristo, de sorte que os santos varões abandonaram totalmente a régia capital dos judeus e toda a terra da Judéia. Quando a cidade estava para ser tomada e destruída pelos romanos, foi revelado de antemão a todos os discípulos por um anjo de Deus que eles deveriam abandonar a cidade, pois ela seria completamente destruída. Eles permaneceram como imigrantes em Pela, a cidade acima mencionada na Transjordânia. E agora, retomando o discurso escatológico que nós encontramos aqui no capítulo 13 do Evangelho de Marcos, vamos observar agora o que nós encontramos no verso 19, que também contém algumas informações que são muito importantes. Vamos ver ali. Pois naqueles dias haverá uma tribulação tal, como não houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e não haverá jamais. Aqui o autor anônimo do Evangelho de Marcos, ele utiliza como referência um texto que nós encontramos em Daniel no capítulo 12, verso 1, que afirma que será um tempo de tal angústia o qual jamais terá havido até aquele tempo, desde que as nações existem. E um detalhe muito interessante é que o autor de Marcos ele altera a expressão até aquele tempo, o que indicaria então um tempo futuro, e substitui pela expressão até agora, o que indica o tempo presente, o que provavelmente implica naquilo que os pesquisadores denominam como um lapso de caneta, que é um pequeno erro involuntário que o autor comete por desatenção, então, por fortes sentimentos que ele está tendo ali no momento de sua escrita.
E esse pequeno lapso de caneta, ele contribui para nós conseguirmos datar o momento em que o autor estava escrevendo o seu texto. Até agora, isto é, até o momento em que essas revoltas e terríveis angústias estão ocorrendo ali na Judéia e chegaram ao conhecimento do autor. Aproximadamente em algum momento entre os anos de 70 e 75. E existem ainda outros indícios em favor dessa data. Vamos conferir ali mais alguns versos e na sequência irei tecer também mais alguns comentários aqui sobre esse discurso escatológico que é muito importante. Vamos ver ali. E se o Senhor não abreviasse esses dias, nenhuma vida se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou os dias. Naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas estarão caindo do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. E verão o Filho do Homem vindo entre as nuvens com grande poder e glória. Então ele enviará os anjos e reunirá seus eleitos dos 4 ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. O autor de Marcos acreditava que, depois dessa tribulação relacionada às revoltas judaicas que acabaram resultando na destruição do templo, iria ocorrer a parousia, o segundo advento do Cristo. E ele acrescenta ainda mais alguns detalhes muito importantes nos versos seguintes. Vamos ver ali. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará enquanto não tiver acontecido tudo isto. Aqui nós observamos claramente que o autor anônimo que escreveu o Evangelho de Marcos, ele acreditava que esta geração, que testemunhou todos esses eventos a respeito da revolta judaica, ela não passaria ou não iria morrer até o advento da parousia. Da mesma forma como nós encontramos em Marcos no capítulo 9, verso 1, que afirma que estão aqui presentes alguns que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. O que nos permite concluir que esse evangelho foi realmente escrito no primeiro século. Porque se fosse o segundo século, esta geração já teria morrido e não faria sentido nenhum o autor de Marcos escrever tal coisa aqui nesse texto dele. E ainda também mais um ponto importante é que esse discurso escatológico, assim como a parábola dos vinhateiros homicidas, que nós vimos anteriormente, por eles conterem descrições que são bastante corretas a respeito dos eventos históricos relacionados à revolta judaica, isso indica que eles são composições literárias do tipo vaticinium ex eventum, ou profecia após o evento. O que significa que o autor de Marcos ele escreveu esses textos em forma de uma profecia antiga, já conhecendo os eventos históricos relacionados à revolta judaica. O que implica que esse evangelho foi realmente escrito em algum momento entre os anos de 70 e 75, como indica o lapso de caneta que nós observamos ali anteriormente no verso 19. E além disso, como a tradição posterior indica alguma proximidade entre o evangelho de Marcos e as pregações do apóstolo Pedro em Roma, é possível que o evangelho de Marcos seja proveniente de Roma, o que também explicaria essa relação que nós encontramos ali em Marcos com a primeira epístola de Clemente. Embora algumas outras regiões também já foram propostas, como é o caso, por exemplo, da comunidade cristã de Corinto, que também talvez pode ter sido originário de lá, o Evangelho de Marcos. E agora então que nós já conhecemos a origem do Evangelho de Marcos e também sabendo que Mateus e Lucas utilizaram Marcos como fonte, isso indica que ambos foram escritos, obviamente, depois dos anos 70 e 75. Então, examinando agora primeiramente o Evangelho de Mateus, uma característica interessante é que nós podemos notar que existem 3 vezes mais referências aos fariseus do que no Evangelho de Marcos, o que se encaixa perfeitamente com o contexto histórico pós-destruição do templo, quando os fariseus ali ganharam uma maior proeminência no povo judeu. E como Mateus possui semelhante ideia a Marcos a respeito da vinda iminente da parousia pela mesma geração que testemunhou a destruição do templo, isso indica que ele também foi desenvolvido nas décadas finais do primeiro século, muito provavelmente em algum momento entre os anos de 80 a 90 da Era Comum, o que também explicaria a sua proximidade com a Didaqué, que é um texto bastante antigo. E como ele possui familiaridade com o judaísmo, as suas origens devem remontar à região da Síria, muito provavelmente também à cidade de Antioquia, ou às regiões próximas ali, onde haviam comunidades judaico-cristãs. E examinando o Evangelho de Lucas, e também o livro de Atos dos Apóstolos, que foi desenvolvido pelo mesmo autor, uma característica que chama bastante atenção é que ele não possui conhecimento a respeito das epístolas paulinas, sendo esta uma das razões de nós encontrarmos até mesmo diversas contradições entre Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo autênticas, conforme nós já observamos até mesmo em vídeos anteriores mais antigos aqui do canal.
E sabendo que as epístolas paulinas foram os primeiros escritos cristãos de ampla circulação, sendo mencionados inclusive por Clemente Romano, isso significa que o Evangelho de Lucas provavelmente foi desenvolvido também nas últimas décadas do primeiro século, ali por volta dos anos 80 e 90, da mesma forma que Mateus. E como esse evangelho contém explicações sobre a geografia da Palestina e dos outros costumes judaicos, ele provavelmente é originário da região grega, talvez a cidade de Filipos. E por último, quando nós examinamos o Evangelho de João, a tradição posterior atribuiu a autoria desse evangelho ao discípulo amado, que seria o próprio apóstolo João, conforme nós observamos com Irineu de Leão, que nós já vimos anteriormente. No entanto, quando nós examinamos as evidências internas a respeito desse evangelho, nós podemos notar que o texto faz referência ao discípulo amado sempre na terceira pessoa. Vamos conferir ali, por exemplo, João no capítulo 19, verso 26 e também 35. Vamos ver ali. Jesus, então, vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: Mulher, eis teu filho. Aquele que viu dá testemunho e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Aqui nós observamos claramente que o autor fala na terceira pessoa. E ele sabe que diz a verdade, ao invés de dizer, e eu sei que digo a verdade. Isto significa que o autor do texto não é o discípulo amado. O autor é alguém que apenas ouviu o testemunho do discípulo amado, mas nós não sabemos se ele ouviu diretamente daquele discípulo ou de alguma outra forma, porque o texto aqui ele não indica. Mas o principal texto que nos ajuda a entender a autoria, as origens, a datação então desse evangelho, é de fato o epílogo do capítulo 21. Vamos ver o que nós encontramos ali e logo na sequência eu irei tecer também mais alguns comentários. Vamos ver ali. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava. Jesus lhe disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas, se quero que ele permaneça até que eu venha. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O verso 24 afirma que o discípulo amado deixou algum testemunho por escrito. No entanto, nós não devemos supor que ele foi o responsável por desenvolver o corpo do evangelho, porque ao final desse mesmo verso nós encontramos claramente a expressão e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, que foi construída na primeira pessoa do plural e entrega quem são os verdadeiros autores desse texto. Estes sabemos são os discípulos do discípulo amado, muito provavelmente os editores finais desse evangelho. E além disso também, nos versos anteriores, nós podemos notar que, novamente, todas as referências ao discípulo amado se encontram sempre na terceira pessoa. É aquele discípulo, ele permaneça, ele não morreria, este é o discípulo. E ainda quando o verso 23 afirma que Jesus, porém, não disse que ele não morreria, fica implícito que o discípulo amado já estava morto no momento da redação aqui desse epílogo do capítulo 21. E como a tradição posterior encontrada com Irineu de Leão, ela afirma que João viveu até os tempos de Trajano, que reinou então entre os anos de 98 e 117 da Era Comum, isso indica que este evangelho recebeu sua redação final na primeira metade do segundo século, em algum momento entre os anos de 100 e 120 da Era Comum, antes de Basílides utilizar esse evangelho como referência. E como a tradição posterior afirma que esse evangelho é proveniente de Éfeso, normalmente também é aceito esse como o provável local de sua origem. E com isto, nós finalmente chegamos à conclusão a respeito das origens dos 4 evangelhos. Todos eles são documentos anônimos produzidos entre a segunda e quarta geração de cristãos. Marcos, em algum momento entre os anos 70 e 75 em Roma ou Corinto, Mateus, entre os anos 80 e 90, provavelmente na Síria, na cidade de Antioquia, Lucas, também entre 80 e 90, possivelmente na cidade de Filipos, e por último João, entre os anos 100 e 120 em Éfeso. Estas são as datas e localizações mais amplamente aceitas pela maioria dos pesquisadores profissionais. E com isto nós chegamos ao fim de mais um vídeo da série Jesus Histórico aqui do canal. Para aqueles que possuem dúvidas ou queiram sugerir novos temas ou ainda simplesmente escrever comentários, vocês podem escrever logo aqui abaixo do vídeo nos comentários aqui do YouTube. Para aqueles que apreciaram mais esse conteúdo aqui da série Jesus Histórico, convido a deixarem o like para ajudar o canal a alcançar muitas e muitas outras pessoas. E para aqueles que apreciam os meus trabalhos aqui no YouTube, eu convido a pensarem na possibilidade de tornarem-se apoiadores aqui do canal através da plataforma do Apoia-se. Com isso eu vou ficando por aqui e nos vemos muito em breve nos próximos vídeos aqui do canal.